Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um Tema Livre, a nossa revista eletrônica com informações e notícias sobre tecnologia, saúde, cultura, variedades e muito mais. E esta semana o nosso programa levanta o tema da inclusão. Nós fomos conhecer a história de deficientes visuais da cidade e os desafios quando o assunto é mercado de trabalho. Contratar essa parcela da população ainda é um tabu para muitas empresas. Segundo dados do último censo, de todas as contratações de deficientes no país, apenas 5% são para pessoas com cegueira ou outras limitações visuais. Por isso, também fomos conhecer a atuação do Hospital Provisão aqui de São José, que realiza um trabalho específico para integrar os deficientes visuais na carreira profissional. Confira! As mãos do Carlos são para ele uma viagem nas letras e no aprendizado. Ele é cego, perdeu a visão ainda bebê, mas isso nunca foi uma limitação. Carlos já trabalha há 11 anos como revisor de livros em braille, é formado em letras, tem pós-graduação e ainda dá aula. Quando a gente tem a oportunidade de, enquanto pessoa com deficiência, poder transmitir um pouco de informação, de conhecimento para outras pessoas, a gente se torna mais útil dentro da sociedade, e isso é muito bom. Mas Carlos conta que a deficiência visual ainda é um tabu quando o assunto é mercado de trabalho. Segundo ele, mesmo com os avanços na luta por inclusão, algumas empresas ainda fecham as portas na hora de contratar quem tem problemas como a cegueira e outras limitações visuais. Muitas vezes você tem empresas que procuram contratar o que, diríamos assim, seria um meio deficiente. O deficiente que quase que não parece que é deficiente. A lei ela não faz esse tipo de distinção. Então, na verdade, na teoria, a empresa está cumprindo a lei. Mas o deficiente mesmo, aquele que tem uma deficiência um pouco mais severa, mas que pode apresentar resultados para o mercado de trabalho, muitas vezes fica alijado, eu não diria nem dessa disputa por uma vaga, mas fica alijado da realização desse sonho. O Carlos também conhece bem esse problema de perto. Ele é gerente do serviço de reabilitação realizado pelo Hospital Provisão de São José dos Campos e é um dos responsáveis por indicar os pacientes ao mercado de trabalho. Segundo Carlos, as maiores barreiras são o acesso à educação e o preconceito. Ainda existe uma baixa formação educacional por conta desse processo de inclusão escolar, que ainda é um processo evolutivo. E mediante a isso, acaba limitando as oportunidades para as pessoas que convivem com a deficiência visual diariamente. O preconceito, nós entendemos que ele se dá pela falta de informação das pessoas. Muitas vezes nem é porque ela é preconceituosa, é porque ela não recebe a informação de como lidar com uma pessoa com deficiência visual. Isso acaba gerando um entrave. Como que ela vai abordar uma pessoa com deficiência visual na rua? Ela pode perguntar se ela quer ajuda ou não? Isso vai ser invasivo? A pessoa vai receber isso de forma ofensiva? Então esse é o preconceito. É a falta de informação. Ainda assim, a questão da empregabilidade para deficientes visuais tem apresentado uma evolução no país. Em 2001, por exemplo, apenas 12 empresas em todo o território nacional se disponibilizavam a manter uma cota para contratar essa parcela da população. Hoje, já são milhares de empresas cadastradas para incluir deficientes visuais no quadro de funcionários. Em São José, o Provisão possui parceria com 13 empresas disponíveis para abrigar trabalhadores cegos ou com limitações visuais. Ao todo, a instituição conta com 253 deficientes empregados. Poderia ser maior. As vagas ofertadas para as pessoas com deficiência visual no campo do trabalho, elas ainda são pequenas, principalmente quando nós falamos especificamente da deficiência visual. E esse dado vai inclusive ao encontro do que nós temos publicado pelo último censo realizado em 2010, que ele aponta que das contratações formais de pessoas com deficiência, menos que 5% é correspondente ao profissional com deficiência visual. Isso pelas crenças infundadas, pela falta de informação, pela falta de conhecimento referente ao potencial do profissional que convive com a deficiência visual, aos recursos tecnológicos, à acessibilidade. A Gislane é uma das profissionais empregadas pelo Provisão.
Ela trabalha como atendente em um órgão público do governo do estado. De acordo com a Gislaine, as atividades do trabalho nunca foram barreiras. Ela conta que um dos maiores problemas ainda enfrentado é o preconceito. A gente tem que lutar, a gente tem que acreditar, a gente tem que colocar, como se diz, a cara, né, bater a tapa na gente pra gente dizer, eu tô aqui, eu posso ser alguém, eu posso trabalhar, eu posso ter minhas coisas, o que eu puder, o que a gente puder fazer, a gente faz. E a inclusão é muito importante. Segundo a estimativa do último censo, no Brasil, mais de 6,5 milhões de pessoas possuem algum tipo de deficiência visual. Desse total, mais de 528 mil são totalmente cegas. Em busca de garantir a acessibilidade, São José dos Campos conta com algumas leis municipais em prol dos deficientes visuais. As propostas vão desde a aplicação de pisos táteis e fornecimento de livros em braille para as bibliotecas, a prioridade de atendimento em instituições públicas e privadas. Ainda assim, quem sofre com o problema critica que algumas leis precisam de mais fiscalização, como é que obriga restaurantes a disponibilizarem cardápios em braille. E aí fica o pedido por maior atenção e maior eficácia das políticas públicas, para assim alcançarmos a real inclusão dos deficientes visuais e de todas as outras pessoas com deficiência. O grande problema ainda é a desinformação. As pessoas não sabem como agir mediante ao contato com uma pessoa com deficiência. E aí assim, como você não sabe como agir, você prefere não fazer. Eu acho que eles têm que olhar pra gente e dizer que é um ser humano igual a todo mundo. O que muda é a limitação que a gente tem. Capaz todos nós somos. Com certeza, capaz todos nós somos. E no próximo bloco o assunto é saúde. Vamos abordar as causas, sintomas, tratamentos e a prevenção da diabetes. A gente volta já. E o Tema Livre está de volta. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil possui 16 milhões de diabéticos. É o quarto país do mundo em número de portadores da doença. E um dado é alarmante, hein? Nos últimos 10 anos, a quantidade de brasileiros com diabetes aumentou 60%. Em função dessa realidade, o quadro Dicas de Saúde de hoje ouviu um médico que vai nos explicar melhor as causas, sintomas e também a prevenção desse mal, que se não for tratado com cuidado, pode levar a sérias consequências. O que é o diabetes? Bom, o diabetes é uma doença metabólica, ou seja, uma doença do funcionamento do nosso organismo, que ela se caracteriza pelo aumento dos níveis de açúcar acima do normal na nossa corrente sanguínea. Só que o diabetes é muito mais do que isso, porque o aumento do açúcar é apenas a ponta do iceberg. Por trás do diabetes, ele está envolvido não só no aumento do açúcar, mas no aumento da alteração do colesterol, alteração da pressão, alteração de mortalidade, de obesidade, tudo isso daí. Então, o aumento do açúcar é apenas a ponta do iceberg e é o que caracteriza o diabetes. A curta definição é o aumento do açúcar acima dos níveis normais do nosso organismo. Existe mais de um tipo de diabetes? O diabetes, ele tem várias divisões de características, existem várias definições. A clássica é o que? Dividir em diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacionais e outras causas de diabetes. É a divisão mais usada pelas sociedades. O que é o diabetes tipo 1? O diabetes tipo 1, ele caracteriza pelo quê? Uma doença que a gente chama autoimune. O que é? O nosso organismo, por algum motivo, o indivíduo tem uma facilidade genética e alguma coisa ou ambiental ou infecciosa faz com que essa característica genética seja deflagrada e faz com que o nosso organismo, os anticorpos, que são as células de defesa, comecem a atacar o pâncreas, que é o local do nosso organismo onde é produzida insulina. Então, essas células de defesa não reconhecem o nosso pâncreas
diabéticos, como sendo nós, vão lá, ataca e destrói as células betas, que é um tipo de célula do pâncreas responsável pela produção de insulina. E com isso, o indivíduo vira diabético, muitas vezes do dia para a noite. Ele diz, doutor, sempre fui saudável, do nada, no outro dia começa com muita sede, muita fome, fraqueza, visão turva, e quando vai medir o açúcar, por acaso, está acima de 126, e principalmente acima de 200, junto com esses sintomas, que é um dos diagnósticos de diabetes, é um dos fatores de diagnóstico. O que é o diabetes tipo 2? O diabetes convencionado como diabetes tipo 2 é aquele diabetes que normalmente qual a característica do indivíduo? É aquele indivíduo que tem na família dele, muitas vezes, uma história familiar, ou tem irmãos, ou os pais, ou os avós são diabéticos. É um indivíduo que normalmente está acima dos 40 anos e quando você vai avaliar o estilo de vida dele, é um indivíduo obeso, ou seja, está acima do peso, sedentário, não faz nenhuma atividade física, tem hábitos alimentares ruins. Então, é um indivíduo que tem uma carga genética favorecendo ele tornar-se diabético e o ambiente dele de obesidade, de comer errado, de sedentarismo, desperta esse diabetes. E o que caracteriza? Normalmente, esse indivíduo ele não vira diabetes do dia para a noite. É um indivíduo que o açúcar começa a subir aos pouquinhos, ele vai lá, o normal é abaixo de 100 o açúcar em jejum, ele começa a 105, 110, 115, e isso ele vai acompanhando nos exames médicos de rotina e não é feito nada para mudar esse estilo de vida. Então, se ele não fizer nada, vai acabar progredindo por diabetes. Ou muitas vezes aquele indivíduo que começa com um quadro clínico de muita fome, muita sede, turvação da vista e quando ele vai medir, o diabetes está acima de 200. Mas é um quadro mais insidioso e que você pode prevenir. Por isso que é importante a consulta médica, porque esses pacientes, eles dão pistas antes de virar diabético de que estão evoluindo para isso. O que pode causar o diabetes? O diabetes tem várias causas. É uma doença que a gente chama, tem poligênica. Então, não tem, muitas vezes, tem alguns casos particulares que tem um tipo específico de diabetes, que a gente chama de MODS, que ele é geneticamente determinado, que tem uma mutação, é um diabetes que a gente chama monogênica, porque tem uma alteração genética que causa esse diabetes, mas, de uma maneira geral, não tem uma causa única do gene. O indivíduo tem que ver o quê? Tem aquele indivíduo que vai desenvolver diabetes tipo 1, muitas vezes ele tem uma alteração genética que rotineiramente não é detectada e que um fator ambiental se viu como gatilho para despertar isso. É o que a gente chama de doenças autoimunes, que é o diabetes tipo 1. Então, muitas vezes, inclusive nesses indivíduos, algumas vezes quando ele passa por um forte estresse emocional, ele pode desenvolver o diabetes, secundário a alguma infecção. Em crianças, por isso que a gente reforça a importância do aleitamento materno, que crianças, tem alguns estudos que mostram que entrar em contato precocemente com leite também poderia desenvolver, se ele tiver a genética disso, ou seja, o indivíduo tem que ter a genética para desenvolver, não são todos que vão desenvolver. E, além disso, o diabético tipo 2 é aquele indivíduo que já vai ter uma história familiar e que ele vive num ambiente que vai facilitar o desenvolvimento desse diabetes. Sedentarismo, acima do peso, comendo errado. Isso tudo são fatores que, juntando, não é um só, mas todo o conjunto da obra vai acabar naqueles indivíduos que têm a genética para desenvolver diabetes, despertar a doença. Quais são os principais sintomas do diabetes? O diabetes, quando a alteração do açúcar é discreto, o indivíduo, na maioria das vezes, não vai sentir nada. Quando o açúcar começa a subir, principalmente níveis acima de 200 de glicemia, o indivíduo vai sentir o quê? Uma fraqueza extrema, pode sentir a visão turva, muita fome, muita sede, uma perda inexplicável de peso. Muitas vezes o indivíduo era obeso, ele diz, doutor, do nada comecei a emagrecer. E ele não fez nada, não fez dieta, nada. São pacientes que têm que ligar a luz vermelha para dizer, opa, vamos ver se não tem diabetes, porque podem ser avisos de um diabetes. Como é feito o diagnóstico do diabetes?
O diagnóstico do diabetes, como é feito? São bem estabelecidos os critérios de diabetes. Obviamente, o indivíduo tem que ser avaliado pelo médico, colhido uma história clínica e solicitado os exames. Quais são os exames? Os exames, basicamente, nós temos 4 critérios para definir diabetes e o indivíduo, se ele tiver 2 desses critérios positivos, já podemos dizer que ele é diabético. Quais são? O indivíduo vai colher o exame após ter feito um jejum de 10 a 12 horas e a glicemia de jejum dele está acima de 125. Ou ele vai fazer uma curva glicêmica, que é um teste em que você colhe o exame de sangue em jejum, toma uma solução com açúcar e você repete essa dosagem após 2 horas do uso dessa solução e a glicemia, o açúcar, dá acima de 200. Você faz uma hemoglobina glicada, que é um exame de sangue também, e ele está a partir de 6,5, ou no indivíduo que tem sinais e sintomas sugestivos de diabetes, fraqueza, perda de peso inexplicável, muita fome, muita sede, você mede o açúcar ao acaso e está acima de 200. Se o indivíduo tiver 2 critérios desses 4, já pode ser diagnosticado como diabetes. Como é possível prevenir o diabetes? A prevenção do diabetes ocorre da seguinte maneira, através dos hábitos saudáveis. É aquele indivíduo, nos indivíduos que têm uma história familiar ou naqueles indivíduos que estão acima do peso, perda de peso, corrigir a alimentação, hábitos de vida saudáveis, através da realização de atividade física. Então, nós temos que fazer o quê? Tem os fatores que a gente chama de modificáveis, que são os que a gente consegue intervir, que é corrigir a alimentação, resolver o sedentarismo, fazer o indivíduo perder peso, que isso daí vai impedir ou postergar o máximo possível que o indivíduo desenvolva diabetes. Obviamente, o diabetes tipo 1, hoje em dia a gente ainda não tem, porque a gente não sabe quem é que tem a predisposição para desenvolver esse tipo de diabetes. Não é de rotina fazer estudos genéticos, tudo isso. Mas a história clínica, se tiver história familiar, no caso de diabetes tipo 2, ou do caso do MOD, que é um diabetes geneticamente determinado, a gente pode prevenir. Então, o principal, acompanhamento médico adequado, mudar hábitos de vida, alimentação saudável, atividade física e perda de peso. Isso daí são as principais coisas que a gente tem que fazer para evitar que o indivíduo evolua para um quadro de diabetes. Que tipos de complicações o diabetes pode trazer? O diabetes, ele traz complicações a curto e a longo prazo. As complicações a curto prazo, que nós chamamos de complicações agudas, principalmente são cetoacidose diabética e estado hiperosmolar. O que é isso? São indivíduos que o açúcar começa a aumentar tanto que ele literalmente fica intoxicado por açúcar. A cetoacidose diabética é extremamente comum em pacientes diabéticos do tipo 1, porque o pâncreas dele não funciona nada, então toda a insulina do corpo dele depende do que ele aplica. Então, nesses indivíduos, se ele esquecer de aplicar a medicação, se ele pega alguma infecção, ele pode desenvolver cetoacidose diabética, o açúcar passar 250, e ele vai ter sinais clínicos dessa cetoacidose, que é o quê? Começar a respirar acelerado, batimento cardíaco aumentado, ele fica com hálito que lembra maçã podre, ele fica agitado, começa a desidratar, começa a ter muita sede, muita fome, e em alguns casos, se você não fizer nada, começa a ficar sonolento até entrar em coma e entrar em óbito. No caso dos pacientes de diabetes tipo 2, eles podem entrar em cetoacidose? Pode, mas não é tão comum como no diabetes tipo 1. Mas ele tem um estado que a gente chama de estado hiperosmolar, que é o quê? Quando o açúcar começa a subir tanto que o sangue, que ele começa a desidratar. E aí ele vai ter os mesmos sintomas similares. Ele não fecha o critério para cetoacidose, mas ele começa a ter desidratação, muita fome, muita sede, turvação visual. Se nada for feito, ele começa a ficar sonolento, entrar em coma e evoluir para o óbito. Então, isso são as complicações agudas. Cronicamente, o que é? Manter os níveis de açúcar aumentados, mas num nível não tão para evoluir para complicação aguda, mas o diabetes aumentado no nível que não vai fazer ele ir de imediato para o pronto-socorro, mas se você perpetuar esses níveis, a longo prazo vai trazer o quê? Complicações nos órgãos-alvos. O diabetes, apesar de ser um aumento do açúcar, mas é uma doença que ela lesiona muito os vasos. E os vasos, principalmente os terminais, que é o quê? Rim, olhos, coração, cérebro, no caso do homem, a parte sexual. Então, pode trazer o quê? Cegueira, problema dos rins, que o indivíduo pode chegar em hemodiálise,
amputações, porque o sangue não chega adequadamente nas extremidades, nos pés, que é o conhecido como pé diabético, aumenta o risco de infarto, de derrame, o AVC, tanto de sangramento como isquêmico, impotência sexual. E fora isso, tem as complicações neurológicas, a gente chama de neuropatia diabética, que inclusive uma delas é alterações de suor, o indivíduo pode começar a rachar os pés, e isso daí facilitar o pé diabético, que é uma das causas principais não traumáticas, a principal causa não traumática de amputação no mundo é o pé diabético. E de cegueira, uma das principais causas no mundo é o diabetes. E insuficiência renal, nos países desenvolvidos, o principal fator de risco, diabetes. Então, o diabetes, ele ataca todos esses órgãos a longo prazo. Isso, claro, estamos falando de indivíduos que não tratam adequadamente o seu diabetes e não fazem um acompanhamento médico adequado. E não saia daí porque no próximo bloco tem dicas de música e também série nos quadros Resenha Cultural e Sons da Cidade. É daqui a pouco. Estamos de volta com o Tema Livre e nós abrimos esse bloco com a dica do quadro Resenha Cultural. O Matheus Sanches vai nos contar detalhes sobre a série de TV Handmaid's Tale, que tem rendido muitos debates e discussões ao abordar de maneira inovadora e inusitada problemas sociais da nossa sociedade. Se você ainda não conhece a série, fique de olho nas informações que ele separou pra gente. Olá, o Resenha Cultural está no ar. Hoje vamos falar da série The Handmaid's Tale, ou traduzida para o português, O Conto da Aia. A série The Handmaid's Tale é derivada do livro que recebe o mesmo nome, criado pela escritora canadense Margaret Atwood. A produção estreou em 2017 e desde então vem sendo sucesso de público e da crítica. The Handmaid's Tale aborda o papel da mulher em uma sociedade totalitária e dominada por homens. A trama gira em torno da personagem principal, Offred, interpretada pela atriz Elisabeth Moss. We only wanted to make the world better. Better? Better never means better for everyone. I want to keep on living for her. Remember your scripture. Blessed are the meek. Apesar de ser uma série de ficção, a produção retrata aspectos do preconceito ainda vivido por mulheres nos dias de hoje. O machismo e a misoginia são representados por uma sociedade na qual as mulheres não possuem direitos e servem apenas para procriar. A obra também retrata temas como a homofobia e a religião. The Handmaid's Tale possui cenas fortes e promete te deixar em pé em frente à tela. Vale a pena assistir. What we do today! My name is June Osborne. I am free. O Resenha Cultural fica por aqui. Até a próxima. Tchau! E agora a gente vai falar de música. O Rafael Costa vai mostrar o som alternativo interpretado pela banda Dom Pescoço. Fique agora com os sons da cidade. E aí galera, tá no ar mais um Sons da Cidade. Aqui a gente apresenta para você trabalhos de artistas e bandas da nossa região. Nessa edição vamos falar da banda Dom Pescoço. O grupo começou a carreira em São José no ano de 2014. Focado em trabalhos autorais, a banda aposta no repertório influenciado por ritmos psicodélicos latinos e brasileiros. Em 2015, o grupo lançou diversos trabalhos na internet. Um deles é o videoclipe que vamos assistir agora, um marco na carreira do grupo. Confira então Cuba Coração. Baila la salsa mujer, directamente de Cuba Caribe. Tu falda ya di lo que quieres, a todo lo que la cadera permita.
cantar. Si su alma es lenta y existe, mueve las ancas, flotan al aire. Bello la joven que baila a mí. Atravesa la calle y viene en mi dirección. Como que penetra la mente, la nuca y el corazón. Niña con niña bailan, cantan. Baila la salsa mujer, directamente de Cuba al Caribe. Su falda ya di lo que quiere, a todo lo que la cadera permita. Su cuerpo libre insiste, que Cuba inteira le baila cantar. E por hoje é só. Se você curtiu o programa, acesse nossas redes sociais e acompanhe nosso trabalho. E não se esqueça que você tem acesso a todas as edições do programa no nosso canal do YouTube. O Sons da Cidade fica por aqui. Obrigado pela companhia e até a semana que vem. Tchau! E a gente fica por aqui, muito obrigado pela companhia. E se você tem alguma sugestão legal para a gente mostrar aqui no Tema Livre, envie o e-mail para tvcamara@câmarasjc.sp.gov.br. Até a próxima!